Olá, dominadores! A última quinta-feira de análise de processos minerários por aqui já está em tela um processo que foi sugestão de uma dominadora. Então, conforme vierem as sugestões de vocês, eu vou colocar como processo prioritário na aula. E já adianto que esse é um daqueles processos meio cabeludos que só a gente olhando o cadastro mineiro não é suficiente para a gente chegar a nenhuma conclusão. Pelo contrário, a gente acaba ficando um pouco mais confuso. Mas vamos entender aqui primeiro o cadastro mineiro. Vocês já estão vendo que eu abri vários documentos no C importantes, que é para complementar o entendimento desse processo minerário. Ele está na fase de autorização de pesquisa agora, mas vocês vão entender o que aconteceu com ele. Esse alvará de pesquisa, o vencimento foi em 14 de 5 de 2013. Uma área em Goiás para minério de ouro e calcário. Ele é lá de 2009, veio com requerimento de pesquisa, teve a publicação do alvará de pesquisa para 3 anos. O titular ele não fez o pedido de prorrogação do alvará de pesquisa. O que ele apresentou foi logo o relatório positivo da área, o relatório final de pesquisa positivo para substâncias calcário e ouro, eu acho. Eu não lembro mais. Eu não sei se foram essas mesmas substâncias que foram aprovadas. De fato, porque teve um comunicado aqui de ocorrência de nova substância, estava lendo no relatório da ANM, e daí, na sequência, ele apresentou o relatório para essas substâncias que ele comunicou aqui. Mas fez tudo direitinho, pagou as taxas anuais por hectare, fez o comunicado do início dos trabalhos de pesquisa dentro do prazo. Após o relatório final de pesquisa, teve vistoria da ANM, teve o próprio titular foi e reduziu a área, não esperou a ANM fazer, na verdade a ANM exigiu aqui, fez a publicação da exigência para redução de área, foi lá e respondeu com o protocolo e tudo mais, e daí teve aprovação aqui em 11 de 3 de 2014 do relatório final de pesquisa pela ANM. Após a aprovação do relatório final de pesquisa, um ano para o protocolo do requerimento de lavra. Foi feito também dentro do prazo, 4 de 3 de 2015, e na sequência aqui, ó, já teve até a análise do PAE, do Plano de Aproveitamento Econômico Registrado. A partir daqui, vocês vão ver que começa uma lambança. Vamos aqui só ler, que aí a gente já vai avançar para o C. O que aconteceu? Teve aqui a apresentação de reiteração de ofício, teve uma exigência publicada, aqui o titular solicita declaração de regularidade, possivelmente para solicitar ao órgão ambiental a licença ambiental. Aqui teve a apresentação do cumprimento da exigência, aqui possivelmente foi de 60 dias, 30 do 6, 28 do 6, dentro do prazo de 60 dias teve resposta da exigência. Aqui do nada, em emita, o próprio titular, na verdade, solicita o envio de ofício ao juiz da comarca de Goiás, ele quer voltar à questão do superficiário, que ele não teve acesso. E daí, de novo, solicita a vista do processo minerário, porque aqui em 2016 ainda não tínhamos o protocolo digital, então tudo era feito fisicamente. Talvez isso tenha gerado mais confusão nesse processo minerário, que acontecia com os processos físicos, alguns documentos se perdiam. Então era sempre muito interessante a gente estar hora ou outra fazendo vistas desses processos minerários, nos autos e tudo mais, para ver se a ANM, por acaso, não tinha perdido nenhum dos documentos. Não sei se é o caso desse processo minerário que aconteceu a lambança aqui. Seguindo, teve apresentação teve outra exigência publicada aqui, e era sempre assim, a exigência era publicada, a gente apresentava o protocolo solicitando vistas, agendava e ia lá para saber o conteúdo da exigência, porque o Diário Oficial da União é do jeito que é hoje. Só tem lá o número do ofício e o prazo, igual está aqui, número do ofício e prazo. É isso que a gente sabe da exigência, não sabe o inteiro teor. Hoje, com o C, a gente consegue ter acesso ao ofício que gerou ao ofício da exigência completo, que é publicado no Diário Oficial da União. Então, aqui de novo, 60 dias de prazo, o titular aparentemente respondeu no prazo também. Aí seguiu aqui de novo, cumprimento da exigência, de novo solicita a declaração da regularidade. Aqui eu estou me baseando nesse campo de observações, mas a gente teria que ler cada um desses documentos que o titular estava apresentando para entender melhor, e essa documentação não está disponível no C de forma completa. Mas a gente vai se basear com o que está de forma pública aqui para a gente. E aqui ele apresentou o protocolo do requerimento da licença de instalação.
acredito que apresentou só a comprovação de instrução no órgão ambiental, não apresentou de fato a licença de instalação já emitida. Aqui teve mais documento que ele protocolou, procuração. Aqui ele já apresentou de fato a licença de instalação com o número 190 de 2018 e a licença de funcionamento, né? A licença de instalação e funcionamento para poder instalar as obras. Então foi protocolizado aqui. Só que o que aconteceu? A ANM aqui do nada não reconhece o requerimento. Não entendi que requerimento era esse que ela não reconheceu. Aí, na sequência, tem esse recurso protocolizado que a gente também não consegue saber o conteúdo, porque é de 2018. Aí, do nada, tem o indeferimento do requerimento de lavra, sendo que ele apresentou o requerimento de lavra da forma correta, e pelo que eu estava vendo aqui no histórico, foi exigida a licença e tudo mais, e ele foi apresentando dentro dos prazos, às vezes até solicitando prorrogação, não prorrogação, mas ele foi respondendo à ANM sobre essa exigência. Aqui ele solicitou aquela declaração do título para ele, do direito minerário, para ele poder solicitar a licença ambiental, apresentou o requerimento, primeiro da LI, depois apresentou de fato a LI, então isso aqui ficou muito confuso quando eu vi esse indeferimento aqui. Mas calma que tem mais. Aí veio aqui um cumprimento da exigência depois, que sendo que não teve nenhuma exigência publicada aqui, documento diverso, e aqui já entra o protocolo digital. Esse cumprimento de exigência, aqui teve uma exigência que a ANM cancelou, depois teve essa defesa, eu vou abrir para vocês, essa defesa protocolizada. E para mim, o mais interessante desse processo, só olhando aqui no Cadastro Mineiro, foi do nada ter a correção de fase para autorização de pesquisa, porque até aqui a gente já estava na fase de requerimento de lavra, que teve a apresentação do relatório final de pesquisa, teve a aprovação do relatório final de pesquisa, teve o protocolo do requerimento de lavra, tudo dentro do prazo. Aí, do nada, ninguém está solicitando para voltar a pesquisa mineral. E aqui, no caso, foi esses dias, né, 26 de 12 de 2023, teve a retificação do alvará de pesquisa. Teve essa, ou seja, eu estava com uma área na fase de requerimento de lavra e a ENEM me deu de novo o alvará de pesquisa para esse titular. E aqui vocês vão entender o porquê pelo SEI. Aqui o SEI tem vários documentos interessantes, mas eu não vou ficar lendo cada um com vocês. Mas primeiro, só para clarear, esse documento aqui, ele é importante. Essa nota técnica número 9 de 2021, ela vai estar aqui entre os últimos documentos que até gerar, de fato, essa publicação do dia 20 alguma coisa agora de dezembro. Então, do dia 26 do 12, né? Então, essa nota técnica número 9, ela foi inserida aqui em 10 do 12 de 2021. E o que é essa nota técnica? A ANM reconhece que teve um erro nesse processo minerário, mas não foi nem em relação à questão do indeferimento em si. Também ela fala sobre o indeferimento, mas o que aconteceu com esse processo? Teve um pedido de retificação da poligonal de 3 processos minerários, ó, que foram esses 3 processos aqui. E o que a gente está analisando, que é esse 629, está aqui no meio dessa bagagem, desses processos minerais que foi solicitado para ser feito o reposicionamento da poligonal, que estava errado lá, que era de 69, mas acontece, ainda hoje, eu tive até um caso de um cliente meu, que a gente está trabalhando com reposicionamento de poligonal da área dele, porque era uma coisa lá de SAD 69, e às vezes a ANM não fez a conversão adequada para SIRGAS e acaba saindo da área original. Então, a gente consegue solicitar isso, a retificação da poligonal. Mas, para isso, a ANM precisa ir até a área para poder fazer essa medição em loco mesmo. Então, isso aconteceu com o meu cliente este ano de 2023. E daí aconteceu isso em 2020 para esse processo minerário. Para esse e para os outros 3 processos minerários, uma equipe da ANM foi lá em campo medir a área direitinho para ver essa questão do reposicionamento da poligonal, se era condizente ou não, e chegou à conclusão que sim, que haveria um reposicionamento de poligonal. Em 2020, só para vocês entenderem, o indeferimento do requerimento de lá veio aqui em 13 de 1 de 2021, então tudo aconteceu antes desse indeferimento do requerimento de lavra. Esse é o relatório de vistoria, da vistoria feita em 19 de 4 de 2020. E aqui específico para esse ponto de amarração. Aí aqui no relatório de vistoria vai explicando tudinho
No mais, o que interessa para a gente é a conclusão, né? Que de fato se faça as correções das referidas coordenadas das poligonais e referências, e que aqui eles afirmam que não sofrerão alteração na localização do campo, como também no formato e tamanho. Só que isso não é verdade. Conforme eles foram descrevendo aqui e tudo mais, o que eles concluíram na vistoria? Que não teve, não vai ter mudanças, principalmente para esse processo que já tinha o relatório final de pesquisa aprovado, ou seja, já tinha reservas aprovadas, que não ia impactar no relatório já aprovado. Mas o titular ele foi esperto porque ele fez essa sobreposição, só para vocês entenderem, isso aqui é a defesa do titular que eu falei, que foi feita em 2021. Isso aqui, essa área em azul, é a área antes da correção da poligonal. E essa em vermelho é após essa vistoria da ANM de 2020 que teve a correção da poligonal. Então, de fato, tinha aqui um deslocamento. Essa área aqui do lado, essa construção de lava, também é do mesmo titular. Então, a ideia de corrigir era que, de fato, as poligonais fossem unidas, porque era assim que tinha sido requerido originalmente, e por conta da conversão ficou errado. E nisso, o titular dessa concessão que a gente está vendo, da 629, da concessão, não, desculpa, do requerimento de lavra que a gente está vendo do processo 629, ele apresentou as reservas dele somente para esse limite da poligonal dele aqui, porque ainda não tinha ocorrido essa correção de poligonal. Então, o que ele alegou nessa defesa? Que ele queria apresentar novamente, fazer as pesquisas de novo, até porque essa outra concessão de lavra é dele também. E aqui, ó, vocês estão vendo que tem uma mina já, uma cava já. Então, eles podem estender essa cava até aqui a poligonal vizinha. E daí, só que eles não têm reservas aprovadas aqui na NM. Então, o que o titular solicitou nesse documento é que ele comprovou que é um volume muito extenso de minério, se aqui for comprovado que tem minério aqui também, é que ele mostrou um desenho bem interessante que eu achei bem legal de ilustrar mesmo para a NM o que pode ter de reserva a mais em toneladas, que não foi aprovado, que seria essa área aqui, resultante dessa correção de poligonal e que pode impactar bastante no empreendimento como um todo. Então, o titular ele solicitou aqui no final que a ANM liberasse para eles um pedido de pesquisa, que fosse feita uma nova pesquisa mineral para eles aprovarem, terem aprovadas essas reservas. E aqui solicitou revisão de todos os atos desde a aprovação do relatório final de pesquisa. Isso aqui partiu do titular do requerimento de lavra. Não foi uma ideia genial da ANM, não. Foi o titular falando assim, não, beleza. Já apresentei meu requerimento de lavra, vocês aprovaram meu relatório final de pesquisa, mas eu estou disposto a voltar a ser alvará de pesquisa, fazer as pesquisas, apresentar um novo relatório final de pesquisa, vocês aprovaram as minhas reservas corretamente, e aí a gente segue para a questão do requerimento de lavra. Então, é a fase de concessão de lavra. A ANM acatou isso, mas isso aqui, gente, foi um processo bem demorado. Percebo que essa correção de poligonal aconteceu em 2020, aí veio essa defesa em 2021, só agora em 2023 que, de fato, o titular conseguiu esse parecer da ANM aqui, que eu acho que foi bem condizente, que ela cancelou, de fato, todos os atos. É complicado, porque ela cancelou todos os atos, vamos ver aqui o ano, desde a aprovação do relatório final de pesquisa, que foi aqui em 2014. Então, a ANM cancelou atos de mais de 10 anos, praticamente. De 10 anos, né, mais ou menos. De 10 anos, a ANM cancelou todos os atos dela feitos para esse processo minerário. Isso foi bom, de certa forma, titular que ele foi prejudicado, ele teve reposicionamento da poligonal dele, aí ele alegou que não tinha ninguém da área técnica na hora que a ANM foi lá fazer a vistoria, etc. Mas aqui também, nesse documento da ANM, é bem interessante, que ele também explica tudinho, principalmente aqui no histórico. Recomendo que vocês leiam com mais carinho aqui essa introdução, que é onde explica cada um dos detalhes do histórico desse processo minerário, o que foi considerado a vistoria, o indeferimento do requerimento de lavra, porque foi considerado que foi apresentado intempestivo, está tudo descrito aqui. E eles citam também essa nota técnica número 3, eu não abri ela aqui, não agora, mas eu abri ela mais cedo.
ela é uma interpretação antes desse parecer, dessa nota técnica número 9. E que é bem interessante também. Gente, essa nota técnica é de 2021, na verdade, né? A publicação veio só agora, em 2023. Então, em 2021, a ANM já estava com esse entendimento, mas esse é o tipo de processo que foi, que eu até vi que teve voto da diretoria colegiada aqui e tudo mais. Então, muita coisa aconteceu nesse processo minerário já. É igual eu falei pra vocês, é um processo meio daqueles cabeludos, que a gente tem que dedicar um tempo para estudar melhor, para saber o que que aconteceu, se tiver os autos do processo completo, melhor ainda. E aqui o que que importa para a gente, de fato, assim, só resumindo mesmo, esse processo para a aula não ficar muito extenso, é aqui as conclusões e a proposta de encaminhamento. O que que vai acontecer? A necessária correção dos processos minerários, que foi constatado, a questão do ponto de amarração deslocado, ensejou uma alteração no polígono da área reduzida quando a aprovação do relatório final de pesquisa presente, deslocando-se a área 150 metros. Então, o titular ele acabou perdendo reservas também do relatório aprovado, porque, igual eu mostrei na figura para vocês, ele estava aqui com as reservas dele todas aprovadas, dentro dessa poligonal azul. E ele perdeu essa área aqui e essa área aqui. Então, aqui ele perdeu reservas aprovadas também. Mas ele pode compensar essas reservas aqui. Mas para isso ele precisa fazer a pesquisa mineral completa. E aqui ele fala, cita até as fósseis e tudo mais. Aqui, quanto à ausência de defesa específica, quando o despacho no deferimento do requerimento de lavra, do requerimento da concessão de lavra, entendemos que as justificativas apresentadas pelo interessado são plausíveis, uma vez que encontram-se registrados nos seus autos seu acompanhamento quanto ao processo de correção do polígono, bem como a alegação da aplicabilidade do artigo 24, qual determina a expedição de alvará retificador no caso de alteração significativa do polígono delimitador da área autorizada, o que se aplica ao caso diante das informações apresentadas. Então, isso aqui é muito importante, porque o titular ele se baseou toda a defesa dele com base no artigo 24 do Código de Mineração. Então, por isso que ele pediu para a ANM desfazer todos os atos dela e retificar o alvará de pesquisa para que ele conseguisse fazer a nova pesquisa mineral. E aqui tornar sem efeito o indeferimento da concessão de lavra, bem como tornar sem efeito o despacho de aprovação do relatório final de pesquisa e publicar o alvará de pesquisa retificador do interessado. Então, aqui o evento que a gente parou foi o alvará retificado, retificação do alvará de pesquisa. Só que aqui ainda não foi dado o prazo, mas eu vi aqui que eles deram mais 3 anos, eu acho que eu vi. Aqui não sei, acabei nem abrindo para vocês, foi aqui no despacho. Isso, foi nesse despacho aqui, é, que não consta a publicação do alvará de retificação. Proponho que vai ser alterado de novo a publicação do despacho do alvará número, aí vai dar um número do alvará, que vai constar o prazo de 3 anos a partir da data de publicação, no caso da data de publicação que foi essa retificação. Porque realmente, aqui não, aqui nem no Cadastro Mineiro saiu um novo alvará de pesquisa. Aqui também não está falando um novo número de. Ah, não, mentira. Só falou retifica o alvará. Aqui falou sim. Alvará de pesquisa número 159 de 2023. Se a gente buscar ele nos títulos outorgados, lá na INEMLED, talvez ele já esteja disponível. Então, para o prazo de 3 anos, aqui não está falando o prazo de 3 anos, mas aqui no despacho está falando, está citando expressamente o prazo de 3 anos, contados da data de retificação, ou seja, contado de 26 de 12 de 2023. Então, esse alvará de pesquisa, esse título, esse direito minerário, no final, ganhou um novo alvará de pesquisa, que vai ficar vigente até 26 de 12 de 2026. Então, bem, de forma bem resumida, esse processo minerário, mas realmente ele é um bom estudo de caso aqui para a gente, bem diferente. Os outros dois processos minerários que eu coloquei nos stories foi bem simples, é para a gente fechar o ano de 2023, assim, com casos da vida real, que a gente se depara o tempo todo, e eu trouxe até esse primeiro caso, é um caso de água mineral, que a gente não fala tanto aqui em água mineral, então é interessante trazer também modelos de processos minerários de água mineral para vocês.
E a primeira pergunta que eu fiz é se o processo está regular, sim ou não. E a segunda é qual obrigação você percebeu que não foi cumprida? Eu já induzi aqui, né? Que a resposta anterior era que o processo não estava regular. E aqui coloquei algumas opções de resposta ao PAE, não apresentação do PAE, do relatório final de pesquisa, ou do plano de fechamento de mina. Deixa eu só mudar aqui que não é esse, processo minerário. Esse processo 1 é esse processo minerário aqui, é de uma concessão de lavra para água mineral. Curiosamente, foi uma empresa que eu estava vendo aqui, uma água mineral, e aí eu falei, olha, eu não conheço essa empresa ainda. E daí eu fui dar uma olhada nela. Essa concessão de lavra aqui deles foi publicada em 2008, só que lá, água mineral, a gente tem a questão do rótulo todo tempo, né, que é aprovado e tudo mais. Então, o que que eu vi nesse processo minerário? O último evento foi 11/8/2022. A gente está falando de uma concessão de lavra em operação. Eu até olhei no SEI, assim, esse processo minerário para eu ver se tinha mais alguma outra informação antes de eu chegar a essa conclusão. Mas todos os titulares de concessão de lavra em operação deveriam apresentar o plano de fechamento de mina atualizado até 1º de 12/2022. Aqui a gente não tem nenhum registro da atualização do plano de fechamento de mina. Ou era atualização do plano de fechamento de mina, ou então um documento falando, um protocolo simples, um ofício simples falando que o último plano de fechamento de mina protocolado não teve alterações, continua o mesmo. E aqui eu não vi nenhum desses documentos, não tem nada de 2023 nesse processo minerário aqui. Não sei, eu não lembro se teve alguma movimentação da INEM, a gente já abre o SEI. Mas o que eu achei interessante, porque foi de 2008 que foi publicada aqui a portaria de lavra deles, ou seja, o plano de aproveitamento, plano de fechamento de minas, se ele existe, ele é muito antes. Ele é muito antes aqui de 2008. E daí, se a gente for aqui avançando, não teve atualização do plano de aproveitamento econômico, porque se tem atualização do PAE, tem atualização do plano de fechamento de mina. Aí eu fiquei me questionando, será mesmo que esse titular está com o mesmo plano de fechamento de mina desde lá de 2008? Na verdade, até antes, que eu não olhei aqui a data que ele protocolou o requerimento. Na verdade, foi aqui relatório, ele apresentou um relatório de reavaliação de reserva em 2007 e possivelmente não apresentou o plano de fechamento de mina, porque o plano de fechamento de mina fica vinculado ao PAE, ele não apresentou o novo PAE. Então, de fato, ainda é mais antigo ainda, vai ter que buscar lá, aqui, ó, quando ele apresentou o requerimento de lavra 93. Então, assim, eu achei estranho esse processo o titular não ter apresentado o plano de fechamento de mina. Então, eu considero que ele não está regular e que pode ser, sim, punido, vir uma sanção de multa, vir uma multa, no caso, por não apresentar a atualização do plano de fechamento de mina. Lembrando que tem que atualizar a cada 5 anos, a partir da vigência da resolução. Então, ele deveria ter atualizado até 1º de 12/2022 e, a partir disso, contar mais 5 anos para frente para fazer a próxima atualização. Minha internet está terrível, não sei se vai abrir aqui. Abriu. Que eu falei para vocês que o último documento era de 2022 mesmo. Não teve movimentação 2023, que eles fizeram foi colocar todo o processo minerário digitalizado. Esse aqui é ótimo, já está todo digital, mas a gente não tem acesso, o acesso está restrito para esse processo minerário, mas não teve movimentação de 2023. A movimentação foi a digitalização completa do processo minerário. Então, eu considero que esse processo minerário não está regular. Agora, o processo 2 também já fui mais direto ao ponto. Esse processo 2 eu trouxe porque foi uma discussão interessante que eu vi durante essa semana. É um alvará de pesquisa, eu já vou abrir ele aqui para vocês no Cadastro Mineiro. E eu coloquei. Gente, tô louca, eu coloquei sem a pergunta, né? Ai, essa sou eu. Vou voltar naquele que eu nem sei. Eu acho que é tipo assim, eu falei, você percebe alguma obrigação que não foi cumprida, né? Qual obrigação não foi cumprida? Faltou a pergunta desse processo minerário aqui. E daí, para escolher uma das opções aqui, essa aqui tá bem fácil também. E a segunda pergunta foi: após a prorrogação do alvará, é necessário comunicar o reinício dos trabalhos de pesquisa, sim ou não?
Então, esse é o número do processo minerário, é esse processo minerário aqui de 2021. É um alvará de pesquisa, igual eu estava explicando para vocês. Teve a prorrogação aprovada hoje, 28/12, com mais 2 anos. Prorrogação a gente pode prorrogar por igual período e uma única vez. Então, esse titular ele não pode mais prorrogar esse alvará de pesquisa, a não ser que ele justifique em cima de um processo judicial que não conseguiu entrar na área, fazer as pesquisas, ou então de uma licença ambiental que ele não conseguiu do órgão gestor. Então, o que acontece? Aqui teve o protocolo do requerimento em 2021, alvará de pesquisa publicado para 2 anos. A primeira obrigação que a gente tem de alvará de pesquisa é o cumprimento, é o protocolo do comunicado do início dos trabalhos de pesquisa. Não teve nesse processo minerário aqui, e vai vir também uma multa por não protocolo do comunicado do início dos trabalhos de pesquisa aqui. Mas ele pagou as duas taxas dentro do prazo, que aqui o vencimento dele era até 31/7 de 2021 e 2022. Ele até pagou bem antes. E solicitou também a prorrogação dentro do prazo que foi acatado pela ANM. Então, aqui, gente, quando a gente solicita a prorrogação protocolo, faz esse protocolo de prorrogação do alvará de pesquisa, entende-se que a pesquisa continua, o alvará de pesquisa continua válido até manifestação da ANM, porque ela pode negar esse pedido de prorrogação, ele pode ser indeferido. Mas nesse caso, aprovou, beleza. Aprovou a prorrogação de prazo. O que a gente faz? Comunica o reinício dos trabalhos de pesquisa para evitar multa. Então, sim, prorrogação de prazo é importante, é relevante, é obrigatório você comunicar o início dos trabalhos, o reinício dos trabalhos de pesquisa dentro de 60 dias também, pós-publicação no Diário Oficial da União. Combinado? Então, desde já, feliz ano novo para todo mundo, feliz 2024. Na próxima semana estaremos de novo com novos processos minerais. Tragam sugestões para a gente deixar as aulas cada vez melhores e mais proveitosas para vocês. Então, até o próximo ano.